Olá, meus futuros mestres e mestras. Meu nome é Ida Giovana, sou pesquisadora mestranda e entrevistadora do Mestrando Cast. E eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB. Eu sou mentor acadêmico e o criador do GPS da aprovação do mestrado. Bom, nós estamos aqui em mais um episódio do Mestrando Cast. Esse é o podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para você ser aprovado no mestrado. E o tema do episódio de hoje é como encontrar o tema ideal para um projeto de pesquisa em seleções de mestrado. Então vamos lá, Gustavo. O que é um tema de pesquisa? Ida, excelente pergunta, mas primeiramente gostaria de agradecer a sua presença. Estou muito feliz de a gente estar aqui mais uma vez no Mestrando Cast. E também gostaria de fazer o convite para o pessoal que está chegando aqui agora para se inscreverem no nosso canal, para sempre receberem a notificação dos nossos próximos Mestrandos Casts, também para deixarem dúvidas, sugestões, para que a gente possa sempre estar trazendo um conteúdo de qualidade para o pessoal aqui que nos acompanha. Ida, respondendo a sua primeira pergunta em relação ao que é um tema de pesquisa, vamos lá, vamos começar pelo início, né? O tema de pesquisa, pessoal, é o assunto principal a ser investigado durante a realização de uma pesquisa, que permite com que os leitores compreendam a natureza e o escopo daquela pesquisa, o que de fato aquela pessoa vai pesquisar. Então, essa é a função do tema. É o assunto principal que você vai investigar de uma forma bem sintética. Perfeito, Gustavo. Então, caminhando para a próxima pergunta, né? Qual a diferença entre tema de pesquisa e título? E essa é uma pergunta muito boa mesmo, porque gera confusão. Tem muitas pessoas que confundem título com tema, e por vezes a gente tem dificuldade até mesmo de encontrar a resposta para essa pergunta. O título, Ida, é a descrição ali concisa e objetiva do assunto que você vai estudar. Então, são poucas palavras. Eu gosto de dizer que seria uma versão resumida do seu tema. É algo ali bem direto mesmo, com poucas palavras. Já o tema é uma descrição mais ampla e detalhada daquele assunto que você vai investigar, que vai permitir com que os leitores compreendam a natureza e o escopo da sua investigação. E eu gosto de dizer que é como se fosse a explicação do título. Então, o título é ali seco, direto. E aí, quando você começa a explicar o seu título, quando a pessoa chega para você e pergunta, o que você está pesquisando? Aquela explicação que você faz para outra pessoa sobre o que você está pesquisando é o tema. Então, o tema aí você pode gastar, por exemplo, um parágrafo para explicar ele mais profundamente. Isso pode variar de um projeto para outro e de acordo com as normas da onde você for submeter seu projeto de pesquisa, mas o tema de uma forma geral, como se fosse essa explicação melhor do seu título, uma descrição mais ampla daquilo que você vai estudar. Perfeito, Gustavo. Quais, então, os benefícios da escolha de um bom tema de pesquisa? Primeiro benefício, Ida, pensando aqui que a gente está falando num contexto de seleções de mestrado, maiores vão ser as chances de aprovação, se a pessoa consegue escolher um bom tema de pesquisa. Segundo ponto, maiores vão ser as chances de sucesso da pesquisa. Porque se você não escolhe um tema bom ali para o seu projeto, se não está muito bem alinhado, muito bem delimitado, as chances são que você vai ter muita dificuldade, mesmo que você venha a ser aprovado no mestrado, as chances são que você vai ter muita dificuldade para conduzir a sua pesquisa com êxito. Então, maiores chances de sucesso na sua pesquisa se você consegue encontrar um bom tema de pesquisa. E o terceiro ponto, ampliar conhecimento e abrir novas possibilidades de trabalho e estudo. Então, se você escolhe um tema adequado, um bom tema, você, consequentemente, vai se sentir mais engajado a estudar aquilo. Consequentemente, você vai se aprofundar, vai adquirir mais conhecimentos, e isso pode ampliar as suas possibilidades de trabalho e de pesquisa. Você pode, inclusive, se tornar referência na sua área de atuação, na sua área de pesquisa. O que acontece com diferentes pessoas. Isso pode te gerar uma série de oportunidades. Então, Gustavo, quais as características de um bom tema de pesquisa em uma seleção de mestrado? Ida, eu separei 5 pontos para a gente conversar sobre quais são as características de um bom tema de pesquisa, pensando especificamente para uma seleção de mestrado. Primeiro ponto, relevância. O seu tema ele tem que ser relevante para a sua área de pesquisa,
para a sociedade. Vamos pegar aqui de uma forma mais geral. Primeiro, tem que ser um tema relevante do ponto de vista social, independente da área que você esteja. Depois, tem que ser um tema relevante para a sua área do conhecimento também. E, por fim, tem que ser um tema relevante para aquele programa que você pretende ingressar. Então, tem que pensar nessa relevância em 3 perspectivas. Social, o impacto que isso vai ter na sociedade de alguma forma, mesmo que indireta. O impacto para a sua área do conhecimento, o que a sua pesquisa ali, o seu projeto inova para aquele campo que você está estudando. E, por fim, a relevância disso para aquele programa que você quer ingressar. A relevância disso para as linhas de pesquisa do programa, para a linha específica que você escolheu, a relevância disso para aqueles professores que podem te orientar. Então, você tem que pensar em algo que realmente seja relevante e não mais do mesmo. Então, essa é uma primeira característica, Ida. Segundo ponto, para realmente você conseguir encontrar um bom tema, é a questão da originalidade. O seu tema, mesmo a nível de mestrado, ele tem que ser inovador. Você tem que chamar a atenção dos professores, mostrar que você não está fazendo mais do mesmo. E essa originalidade, muitas vezes, a gente consegue através de boas delimitações, que inclusive é outro ponto que a gente vai conversar. Então, mostre que o seu tema ele tem um quê de inovador, especialmente ali para o programa. Às vezes, o seu projeto ele vai ser o primeiro do programa a falar sobre aquele tema em específico. O meu, por exemplo, foi o meu tema do meu projeto de mestrado, foi o primeiro para o programa, que falava especificamente sobre acesso à justiça, população em situação de rua e defensoria pública. Eu bati isso muito, tanto na minha escrita do projeto, quanto no momento da entrevista. Eu falei, professores, tem uma linha de pesquisa ali, né, direito a instituições, que fala sobre isso. Meu projeto é justamente sobre isso, direito a instituições, né, inclusive casa justamente aqui com a descrição da linha de pesquisa, da sublinha, mas não tem nenhuma pesquisa semelhante à minha. Então, está mais que demonstrado a originalidade do meu projeto. Então, esse é um segundo ponto, originalidade. Isso a gente só consegue quando a gente começa realmente a se aprofundar, a estudar. Terceiro ponto, Ida, é a questão das delimitações. Não adianta nada você escolher um bom tema, só um tema genérico, abrangente. Para ser um bom tema, ele precisa estar delimitado. Aí a gente pensa em delimitação temporal, espacial, material, coisas que a gente não vai se aprofundar aqui, né? Mas só para a gente deixar claro aqui para o pessoal. Tem que delimitar o tema, na perspectiva que seja viável para você conseguir desenvolver a sua pesquisa. Quarto ponto, tem que pensar na questão da acessibilidade. Um bom tema de pesquisa ele deve ser acessível. Você tem que acessibilidade tanto do ponto de vista não só da linguagem, mas acessibilidade do ponto de vista, principalmente aqui, que eu quero dizer, do ponto de vista de você conseguir acessar os dados, conseguir ter material suficiente. Porque às vezes você está pesquisando sobre algo ali, sei lá, muito inovador, que você não vai encontrar bibliografia, que você não vai ter material para te dar suporte, que é muito ruim. Então, você tem que ter acesso aos dados, né? Tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto de vista empírico, se você for coletar dados, sei lá, de instituições, de órgãos. É importante que você pense nessa questão da acessibilidade. E tem outro ponto, eu lembrei, essa questão da acessibilidade, eu lembrei de um mentorado que ele queria, o Samuel, ele queria desenvolver uma pesquisa, um projeto que envolvia a questão das varas de família. E só que, um ponto que eu alertei para ele, cara, são processos que são muito sigilosos, envolvem ali crianças. Então, para você acessar esses dados, vai ser muito difícil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de pesquisa que a gente quer desenvolver. Porque, por mais que pareça interessante, pode ser que a gente seja limitado. Então, por exemplo, os processos ali que estão em segredo de justiça. Vai ser mais difícil para você conseguir, né? Creio que até mesmo impossível. Então, a gente tem que saber, tem que ter uma atenção para essa questão da acessibilidade dos dados. E, por fim, a questão da viabilidade. O seu tema tem que ser viável. Pensando a nível de mestrado, 2 anos. Você tem que conseguir desenvolver uma pesquisa que seja viável dentro dos 2 anos. Não dá para você querer abraçar o mundo. Então, pensa também na questão da viabilidade. E, basicamente, são esses 5 pontos, Ida. Relevância, originalidade, delimitação, acessibilidade e viabilidade para as pessoas conseguirem
é encontrar um bom tema de pesquisa. São essas as características, na realidade, para um bom tema de pesquisa. Excelente, Gustavo. Você pode, então, dar um exemplo de como você fez isso com o seu tema? Excelente, Ida. Inclusive, eu já dei o spoiler, né, para essa pergunta, falei até um pouquinho antes. Mas, por exemplo, do ponto de vista, vamos pegar aqui por pontos, do ponto de vista de relevância. O meu tema que envolvia acesso à justiça, população em situação de rua e defensoria. Era um tema do ponto de vista super relevante socialmente, super relevante do ponto de vista da minha área de pesquisa, porque não tinham muitos trabalhos especificamente sobre essa questão, e do ponto de vista do programa, como eu comentei anteriormente, era o primeiro. Meu projeto era o primeiro, projeto do programa a tratar especificamente desse tema. A questão da originalidade também, né, pelo fato de ser o primeiro do programa, não que fosse o primeiro a nível nacional, mas era o primeiro do programa. Aí vem a questão da delimitação, eu fiz boas delimitações do ponto de vista espacial, eu recortei aqui para o estado de Goiás, temporal também, né, eu fiz um recorte dos anos da pandemia, entre 2020 e 2021, pensei também na questão da acessibilidade dos dados, e eu consegui acessar os dados, por exemplo, da Defensoria Pública do Estado de Goiás, né, através de defensores que eu conhecia, através do próprio portal da Defensoria Pública. Então, basicamente, eu preenchi todos esses requisitos anteriores que eu passei aqui para o pessoal, né, de relevância, originalidade, delimitação, acessibilidade e viabilidade. Maravilha, Gustavo. Por que, na sua opinião, as pessoas não conseguem apresentar um bom tema de pesquisa em uma seleção de mestrado? E as pessoas não conseguem apresentar um bom tema de pesquisa em uma seleção de mestrado por basicamente 4 razões. Primeira razão, falta de conhecimento sobre o assunto, sobre aquilo que ela quer pesquisar. É muito comum. A pessoa começa a estudar um assunto hoje e amanhã ela já quer escrever um projeto. Você não vai conseguir se aprofundar. Você precisa de tempo para amadurecer as suas ideias. Você precisa de tempo para conhecer a literatura, para você se familiarizar, né, com as teorias, com os jargões, com aquele tema que você está pesquisando. Então, muitas vezes, falta de conhecimento, pessoas que deixam ali para se preparar de última hora. Segundo ponto, falta de foco. Muitas vezes a pessoa ela escolhe um tema muito amplo, que não tem relação ali com a área de estudo, com a linha de pesquisa. Então, é muito importante que a pessoa ela escolha um tema específico e que seja de fácil compreensão. E que ela tenha esse foco direcionado para aquilo que ela quer pesquisar, que tenha relação com o programa. Terceiro ponto, Ida, falta de planejamento. Algumas pessoas não conseguem apresentar um tema porque ela não se planejou, ela não dedicou tempo suficiente a se aprofundar na literatura, para preparar uma boa candidatura para a seleção de mestrado. Por exemplo, agora a gente está num excelente período para iniciar a preparação, porque muitos processos seletivos vão começar ali em junho, julho. Então a gente está num período super fértil. Só que muitas pessoas, infelizmente, só vão começar a se preparar lá para junho, quando já está, né, os editais já foram publicados. Não que não dê para se preparar, mas aí é um tempo mais escasso e torna mais difícil a aprovação, com certeza. Então, falta de planejamento é um ponto super comum. E, por fim, nós temos, às vezes a pessoa começa a desenvolver um projeto e ela não tem um apoio de um mentor acadêmico, por exemplo, de uma pessoa ali capacitada para poder dar feedbacks para ela, para poder orientar ao fulano. O que é um projeto de pesquisa? O que é um problema? O que é uma hipótese? Orientar, dar o passo a passo. Porque muitas vezes a gente sai da graduação com noções zero de pesquisa. E aí a gente quer simplesmente chegar lá de supetão no processo seletivo e ter isso, e não funciona assim. Então, a gente tem que ter um apoio, né, um apoio ali, principalmente de mentores acadêmicos, para poder nos orientar, nos dar as coordenadas. Então, basicamente, Ida, são 4 as razões que as pessoas não conseguem apresentar um bom tema: falta de conhecimento sobre aquele assunto, falta de foco, falta de planejamento e falta de apoio. Perfeito, Gustavo. E caminhando agora para a última pergunta, Gustavo. Como encontrar o tema ideal para o projeto de pesquisa em uma seleção de mestrado? Ida, eu separei 5 pontos para a gente conversar sobre como encontrar o tema ideal para um projeto de pesquisa pensando em uma seleção de mestrado. Primeiro ponto, é muito importante que a pessoa ela reflita sobre as áreas de interesse. Então reflete aí, o que você gosta de fazer?
Quais foram as experiências profissionais que você teve? Você teve experiências acadêmicas também? Talvez você fez uma iniciação científica? Ou mesmo, sei lá, alguma disciplina que você teve na graduação, que você teve uma grande feição. Então, reflete sobre o que você gosta. E aí, fazendo esse filtro, reflete também sobre o que você não gosta. É muito importante esse primeiro filtro. Por quê? Porque você tem que desenvolver uma pesquisa, um projeto, que seja pelo menos sobre algo que você gosta. Você tem uma familiaridade, você tem um interesse. Porque se você quiser, não, vou fazer, né, eu desenvolver um projeto só para entrar no mestrado, para me encaixar na linha de pesquisa. Vai ser um martírio se você fizer isso. Pode ser que você consiga aprovação, pode ser, mas vai ser um martírio para ti depois, quando você estiver dentro do mestrado. Por quê? Porque vão ser 2 anos estudando aquilo que você não gosta. Então, reflete sobre a sua área de interesse, primeiramente, primeira coisa. Refletiu sobre a sua área de interesse? Começa, que já é o segundo passo, começa a se aprofundar na literatura sobre aquilo que você gosta. Faz o que a gente chama de uma boa revisão da bibliografia dentro daquele assunto que você quer estudar. Faça leituras, faça fichamentos. Né? Inclusive, Ida, essa semana eu estava gravando algumas aulas justamente sobre isso, sobre leituras e fichamentos para o pessoal lá do GPS. Então é muito importante. Às vezes as pessoas começam a ler o artigo sem qualquer tipo de metodologia, sem qualquer tipo de estratégia, e depois ela não consegue recuperar as informações que foram lidas daquele artigo para ela poder utilizar no projeto dela, o que é muito ruim, porque né, a pessoa ela não tem uma metodologia, não tem uma técnica para conseguir ler o artigo de uma forma eficaz. Então, né, faça uma boa revisão bibliográfica através de boas leituras, através de bons fichamentos, porque aí você vai começar a se aprofundar naquele tema que você quer, né, que você almeja pesquisar. E aí você já vai começar a matutar um possível tema de pesquisa, a partir do momento que você se aprofundar na literatura. Terceiro ponto, você vai verificar a disponibilidade de dados. Por exemplo, a sua pesquisa é empírica. E aí você tem que começar a saber, você tem que começar a identificar. Você vai conseguir ter acesso a esses dados, ou são dados, por exemplo, sigilosos, que você não vai conseguir ter acesso? Se for sigiloso, é igual o exemplo que eu dei, tenta mudar a abordagem, tenta contornar esse desafio da questão, né, do dado não estar disponível. Veja se você consegue manter o seu tema trabalhando com outros dados que sejam acessíveis, por exemplo, tá bom? Então, sempre verifique a disponibilidade de dados para a sua pesquisa. Esse é um terceiro ponto. Quarto ponto, consulte colegas da sua área. E aí entra a importância do networking, que inclusive a gente comentou no último podcast, né, Ida? Consulte colegas da sua área do conhecimento para eles poderem te dar feedbacks. Conversa com um amigo aí que você tiver na área acadêmica, caso você tenha feito. Ó, fulano, estou pensando em pesquisar esse tema aqui, o que você acha? Acho que é bacana. Não acho que é bacana, porque tem muita gente falando sobre. Então, ter esse network é importante. Mas, Gustavo, não tem esse network, estou começando do zero. Então, procura uma mentoria acadêmica. Um mentor acadêmico ele vai poder te auxiliar, vai poder te dar feedbacks e sugestões para você ver se o seu tema está no caminho certo, tá bom? Eu lembrei, inclusive, Ida, ontem, uma mentorada, a Paula, ela compartilhou comigo, compartilhou lá na nossa comunidade, que ela foi aprovada na etapa de projeto. E foi me passou todo um filme na cabeça, porque foi uma escadinha. A gente trabalhou juntos no Projeto 27, que para quem não sabe, o Projeto 27 é um programa que eu tenho dentro da mentoria, lá do GPS da aprovação no mestrado, para auxiliar a escrita dos mentorados. Então, no Projeto 27, os mentorados que participam, eles têm a missão de escrever um projeto de pesquisa do zero, em até 27 dias, através de 3 etapas: leituras e fichamentos, escrita do projeto e revisão. Então, durante 27 dias, eu acompanho esses mentorados que querem, de uma forma ainda mais intensa, e aí eles têm essa missão de desenvolver o projeto em até 27 dias. E a Paula, ela participou da nossa última edição do Projeto 27, que inclusive aconteceu no fim do ano passado. Até próximo do Natal, a gente estava empenhados lá no Projeto 27. E aí a Paula, ela mandava várias vezes, a gente foi conversando várias e várias vezes, tanto nas mentorias ao vivo, como também lá no nosso grupo específico do Telegram. E ela, Gustavo, tô pensando nesse tema aqui, o que você acha? Aí eu colocava ela para refletir.
E eu tava feedbacks para ela, ó, Paula, acho que não tá bem delimitado. Eu acho que você pode ir por determinado caminho. E aí a gente foi trabalhando dessa forma. Conclusão, ela conseguiu submeter o projeto no início desse ano e já recebeu a resposta, o projeto foi aprovado e agora ela vai ir para as outras etapas. Eu lembro que ela estava com um tema muito introdutório e a partir das nossas reflexões da mentoria, eu fui mostrando para ela, ó, acho que isso aí você não vai conseguir acessar, porque são dados que são muito específicos que as pessoas dificilmente vão compartilhar, que era um tema, né, dela que envolvia a questão de religião e política. Religião e política. Então, naturalmente, ia dar treta, né, esse tema. Né, então, mesmo do ponto de vista acadêmico, seria algo difícil para ela. E a gente foi conversando, a gente foi lapidando, e graças a Deus deu certo, ela conseguiu essa aprovação. Então, é muito importante que vocês tenham mentores, pessoas ali capacitadas para poder te orientar na sua jornada. E por fim, Ida, né, uma outra forma também, acho que todas essas formas que eu estou passando aqui, elas devem ser trabalhadas de forma concomitante. Não é uma ou outra, é de forma concomitante, porque são muito importantes. E por fim, Ida, a última forma, a quinta e última forma que eu vejo que as pessoas podem utilizar para encontrar um tema ideal é consultar o Lattes do futuro orientador e as produções. Então, o que você vai fazer? Gustavo, defini aqui que eu quero a linha de pesquisa 1 do programa lá da USP em Artes. Beleza. Quais são os professores lá da linha 1 em Artes da USP? Tem o João, tem a Maria. Beleza, entra lá no currículo desses professores, vê o que eles estão pesquisando, vê as últimas produções, e aí você vai começar a identificar o que de fato que eles estão desenvolvendo. O que esses professores estão pesquisando dentro do campo da arte. E aí você vai ter insights. O professor ele pesquisa, né, aqui essa parte específica dentro do campo das artes. E aí você vai tendo insights do que você pode desenvolver que dialogue com o seu futuro orientador. Então esse também é um ponto muito importante que às vezes as pessoas simplesmente ignoram. Já vi muitas pessoas que chegam para mim, Gustavo, posso aproveitar o meu tema do TCC? Aí eu falo, depende. Esse tema aí tem alguma relação com o programa que você quer ingressar? E às vezes a pessoa nem olhou o programa, nem sabe a linha de pesquisa, nem sabe os professores. Então, é muito importante que você, né, consulte o Lattes do seu futuro orientador ou futuros orientadores, caso você tenha mais de uma opção de orientação no seu futuro. Então, consulte lá o Lattes que você vai conseguir identificar de fato o que aquele professor está pesquisando. Então, Ida, só para a gente fechar aqui, são 5 formas para as pessoas conseguirem encontrar um tema ideal, que devem ser trabalhadas de forma concomitante. Primeiro, refletir sobre as suas áreas de interesse, encontre um tema que você realmente goste. Segundo, faça uma boa revisão bibliográfica, porque a partir da revisão bibliográfica, você vai começar a identificar lacunas que podem se tornar o seu tema de pesquisa. Terceiro, verifique sobre a possibilidade de você ter acesso aos dados que você vai precisar. Se forem dados sigilosos, veja se você consegue contornar através de dados que sejam abertos. Quarto ponto, consulte colegas da sua área do conhecimento, dentro daquele tema que você está pesquisando. E também tenha mentores acadêmicos. E, por fim, consulte o Lattes do seu futuro orientador. Esses são os 5 pontos principais aí para quem quer encontrar um tema ideal para um projeto de pesquisa, pensando em uma seleção de mestrado. E, Ida, antes de passar a palavra para você novamente, gostaria de fazer aqui o convite mais uma vez para o pessoal, para se inscreverem no nosso canal, para sempre receberem a notificação dos nossos próximos Mestrandos Casts e também para deixarem sugestões, comentários, do que eles estão achando dos nossos episódios, para que a gente sempre possa estar melhorando os nossos próximos podcasts. Maravilha, Gustavo. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Mestrando Cast. E o Mestrando Cast é o podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para você ser aprovado no mestrado. E o tema do episódio de hoje foi como encontrar o tema ideal para um projeto de pesquisa em seleções de mestrado. Gustavo, foi um grande prazer, né? Estar aqui em mais um episódio e até o próximo episódio. Ida, foi um grande prazer. Agradeço também ao pessoal que nos acompanhou aqui durante todo esse podcast e até o próximo episódio. Um abraço.